Daqui a pouco o debate aí com os nossos comentaristas. A gente tem muita coisa para falar e tem novidade no Atlético, hein? Mas agora atenção, você que é portador do vício do cigarro, preste muita atenção, pois está em andamento a campanha nacional de combate ao vício do cigarro, que traz a assinatura do Pare de Fumar, que na opinião de médicos, cientistas, é o mais poderoso eliminador do vício do cigarro no mundo. Estamos convocando agora pelo telefone 31959595 30 pessoas que realmente desejam se libertar do vício do cigarro, para receber hoje o Pare de Fumar pelo preço mínimo da campanha, ou seja, menos da metade do valor, 31959595. Para você parar de fumar é fácil, basta colocar o seu Pare de Fumar dentro da carteira de cigarros, pois ele tem o poder de buscar, capturar e absorver todas as substâncias químicas e nocivas à saúde. Ligando neste momento para o 31959595, você recebe o Pare de Fumar no seu endereço ainda hoje e vai começar a se libertar do vício do cigarro hoje mesmo. Super dica do Minas Esporte para você. Então vamos lá com os nossos comentaristas. Começamos hoje com o Atlético. Agora é bacana acompanhar, né, o esforço de um atacante como o Guilherme para essa readaptação e ter essa titularidade, né, como trabalho específico dele, né, Fred? Porque a gente não vê isso nos jogadores normalmente que voltam para o Brasil. Óbvio que a gente sabe que o Guilherme, pela própria idade, pelo aquilo que ele busca, né, seria uma adaptação mais fácil, mas é bacana ele falar disso, né? Com certeza. E tem estilos de jogadores diferentes, né? O Guilherme veio, de uma certa forma, por baixo, né, Edmar? Ele não se adaptou, foi emprestado pelo Dinamo de Kiev, não foi bem, né? A gente for fazer um balanço da participação do Guilherme, foi uma participação bem abaixo do que... O Romero deu na canela aqui, foi muito abaixo. Foi verdadeiro, Romero. Então, ele está nessa fase de recuperar o futebol dele, de recuperar o cartaz que ele tinha. Então, acho que esse trabalho passa muito por isso, porque tem muito jogador que vem da Europa achando que saiu do futebol europeu e que está em plenas condições de chegar aqui como craque do time. A grande maioria dos jogadores, pelo menos, trata assim. Ele fez uma partida boa na sua passagem pela Rússia e Ucrânia, que foi a estreia pelo Dinamo de Kiev, que ele marcou 2 gols, encheu de esperança, 3 gols, encheu de esperança a torcida, mas depois, talvez por adaptação, etc., mas ele não conseguiu reeditar o desempenho que ele tinha no Cruzeiro, marcou acho que 38 gols com a camisa do Cruzeiro em apenas 2 anos, um jogador muito jovem. Ele teve uma grande passagem, né? O CSKA até tentou contratá-lo, mas não conseguiu, e essa é a dificuldade que ele acabou revelando quando ele veio para o Atlético. O Guilherme, ele tem talento, mas é mais um daqueles casos do rapaz que sai muito jovem para centros periféricos da Europa, de adaptação muito complicada. Não é qualquer um que vai chegar na Ucrânia e vai viver bem como se estivesse em Roma, como se estivesse em Milão. Os grandes centros europeus, não é só que eles têm um futebol mais destacado. Eles também têm uma situação cosmopolita que facilita a chegada do jogador e ele se sentir um pouco mais em casa. Claro. Então, você vai jogar na Rússia, em Moscou, que ainda é um pouco mais cosmopolita do que Kiev, mas não é também uma situação tão normal assim. Então é bom aí também para esses jovens irem pensando um pouco. O André do Santos também, que já foi considerada a pior contratação da história do Dinamo de Kiev. E agora é a pior da história do Bordeaux também. Ele não fez mas nenhum daí gol. Você não acha, aí tem a ver com o jogador mesmo, né? É porque o Pinhão tá me lembrando aqui do Wellington, né? Que passou pelo Goiás e que é super adaptado, é um ídolo lá, quer dizer, tá na Rússia. Depende do que o atleta também se propõe Edmar, a fazer, o Wagner Love né? também é um ídolo na Rússia também. Mas é fácil ser ídolo igual o Wagner Love, né? O Elano não aguentou. Mas assim, Daniel não é qualquer um. Sim, Daniel Carvalho teve na temporadas Rússia sensacionais na Rússia. Agora, é mais fácil para o Shevchenko mesmo jogar em casa do que para os nossos jogadores saírem. Então é interessante para os jogadores jovens pensarem um pouco nisso. Então o Guilherme, ele volta, como disse o Fred, ele volta por baixo, né? Ele tem em grandes centros, Holanda e Espanha. Mas quando ele volta para o Brasil, ele volta também na necessidade de provar que ele tinha bola, de que ele podia sim render bastante. Ou seja, o Guilherme, ele vai fazer esse caminho. Eu acredito muito no futebol dele no Atlético, porque ele precisa provar que ele é aquele Guilherme que jogou no Cruzeiro, que ele tem aí bola para jogar na seleção e quem sabe até uma nova chance no futebol europeu. Felipe Ribeiro, para você comentar, olha só, 2 notícias importantes do Atlético, até não tem nada a ver com o que está escrito ali, e aí a gente pode colocar até novidades no Galo. Seguinte, Jadson não é o jogador, é muito caro, não é o nome que o Atlético está procurando, então o pessoal que está tuitando, passando aí, não é o Jadson. Segunda coisa,
pode estar melando a situação do Keirson. O Keirson, muito tempo nessa história de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, e pode demorar, e tem o Barcelona, e tem a história toda. Está melando a situação do Keirson. O Jadson, sem dúvida alguma, seria um grande reforço para o time do Atlético. É um meia de muita qualidade, se destacou agora pelo Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, tem sido convocado pelo Mano Menezes, mas a gente sabe que são valores fora da realidade do futebol brasileiro. Um jogador que chega à seleção ganha ainda mais valorização e fica muito difícil de repatriá-lo. Com relação ao Keirson, eu sempre acreditei que era um bom nome para poder compor esse ataque do Atlético. Talvez o momento dele não fosse nem para poder chegar e ser titular hoje do ataque do Galo. Porque a gente vê o Magno Alves está bem, o Guilherme chegou para ser esse jogador titular, ainda tem Mancini, tem Berola para compor também o grupo. É um jogador que seria interessante, mas eu acho que não seria vital para esse momento do Atlético. Se não vier também, não vai perder muito o Galo, não. Bom, então vamos lá para o outro lado, para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro passou a semana sem coletivo, né? A gente sem ter essa noção do que efetivamente o técnico Cuca pode estar trazendo para a equipe, para esse jogo contra o Palmeiras. Pairou um certo mistério no ar, Romero? Pairou. Porque era uma questão muito interessante esse jogo do Cruzeiro contra o Figueirense, porque o Cruzeiro veio numa sequência de finais. Tanto na Libertadores, jogos decisivos, desde aquele jogo, por exemplo, contra o Estudiantes em La Plata. Não era um jogo que era crucial para a classificação do Cruzeiro, mas era um jogo decisivo. Depois veio o Campeonato Mineiro na sua reta final, Libertadores. Eu acho que aquele relaxamento que o Cruzeiro teve contra o Figueirense, ele não é justificável, ele não é aceitável, mas é justificável que os jogadores tenham descido um pouquinho a rotação para fazer aquela partida. E eu esperava que nessa semana o Cuca fosse trabalhar o time com coletivos. Porém, ele preferiu pela movimentação tática, por outras recomposições, preparar esse grupo fisicamente um pouco melhor. E aí também a gente não sabe bem o que o Cruzeiro vai fazer. Porque, como disse o Fred no seu comentário no primeiro bloco, é muito diferente o Cruzeiro jogar com o Brandão. O Brandão é aquele jogador fixo, vai jogar no meio dos zagueiros, o centroavante de referência. O Cruzeiro não vinha jogando com esse tipo de esquema, sempre com dois atacantes rápidos, sempre alguém na área para concluir. Seja o Montilho, os dois atacantes, às vezes até os laterais, mas não um centroavante que ficasse ali. Tem gente que diz que esse centroavante é uma presa fácil para os defensores, se ele não conseguisse movimentar. Mas como que você faz essa movimentação com três atacantes? Não vai ser da mesma maneira que o Cruzeiro jogava, a não ser... Por mais que o Alisson, o Thiago Ribeiro voltem para compor meio de campo, fazer às vezes aí do Montijo, a ausência do Roger, Gilberto vai jogar, não vai jogar no meio de campo, vai jogar na lateral. Ou seja, ficou muitas dúvidas para o torcedor do Cruzeiro. Felipe, será que ele vai ser ousado? O Fred acha que não, vai ser ousado? Eu também acredito que não, Edmara. Até porque a gente sabe que nem sempre uma equipe com três atacantes quer dizer que é uma equipe mais ofensiva, principalmente se não tiver o abastecimento ali dos meias. E o Cruzeiro consegue trabalhar muito bem quando tem dois meias de ligação, organizando as jogadas no meio de campo, enfiando bolas para o Thiago Ribeiro, para o Alisson. Então, eu não acredito muito nessa situação de três atacantes, principalmente que não foi muito testado efetivamente. O Brandão seria realmente, igual o Romero falou, muitas vezes pode ser uma presa fácil para os dois zagueiros. Se ele ficar plantado ali, vai ser mesmo. Exatamente. É mais uma opção de jogo do que uma opção para começar no decorrer da partida pode ser que... Eu não acredito que ele vai começar. Historicamente, o Cuca até gosta de surpreender. Mas eu acho que ele ia surpreender todo mundo, inclusive ele mesmo. Aí é exagero. Eu acho que é exagero. A gente tem que ver o histórico recente do Cruzeiro com um jogador fixo na área. O Wellington Paulista nem é jogador tão fixo. É um jogador até que se movimenta mais. Isso já era criticado do jeito que é. Foi apedrejado, né? Ele teve um jogo muito bom, aquele primeiro contra o Estudiantes, a goleada na estreia da Libertadores, que ele teve uma função muito importante. Ele abriu espaço, mas era um jogador que estava entrosado com o time, sabia o estilo dos jogadores que estavam com ele. Não é o caso do Brandão. Né? Você colocar um jogador fixo na área, ele tem que abrir muito espaço, ele tem que fazer um pivô. Ele tem que fazer um pivô com muita qualidade. Então eu acredito que não é... Eu acho uma maluquice entrar com três atacantes. Vamos mudar o tema? Kleber, atenção essa atenção especial toda, ele realmente um movimento. Eu até conversei com o Luiz Felipe Scolari hoje de manhã, quando ele estava comandando treinamento, obviamente não adiantou nada, né? Mas ele é o jogador. Ele é o jogador que a gente estava falando do Guilherme aqui no primeiro bloco. Um jogador que gosta de movimentar, um jogador forte, técnico, e é um jogador que ele aparece para o jogo o tempo inteiro. Um jogador super raçudo, um jogador com bom poder de conclusão. Eu acho o Kleber um baita de um jogador. E claro, um jogador
como com a característica do Kleber, claro que é um jogo que ele vai querer aparecer, né? Por mais que fique no ar, né? Ele vai ter uma recepção boa por parte da torcida ou toda não. vez é isso. Né? Né? Vai ter isso para um jogador como o Kleber... Aí se faz gol, não comemora, aquela história. Tem aquela história toda. Para um jogador como o Kleber, que foi criticado por ter falado do seu carinho pelo Palmeiras, eu acredito que é um jogo que ele vai querer mostrar alguma coisa. Né? Então, um jogador super perigoso, um jogador rápido, um jogador inteligente, que é uma característica né, que nem todos os atacantes têm, e um jogador de movimentação. Um jogador difícil de ser marcado. E esse merece uma atenção especial. E o Gil até dizia, né, há pouco tempo estava aqui com a gente. Eu acho que ele nunca esteve efetivamente no Cruzeiro, né? Porque o tempo que ele esteve aqui, ele arranjava um jeito de querer sair, né? Aquela festa da torcida organizada do Palmeiras, eu confesso que é uma coisa que até hoje eu ainda não vi, não tinha visto e ainda não vi de novo acontecer. Acho que não vamos ver isso tão cedo. Um jogador na festa da torcida adversária, né? Ou seja, é uma coisa muito... Ele estava mais lá do que aqui, né? Você vai na festa da sua própria torcida e ainda acontece, né? Você ir na torcida do seu adversário, do time que você vai enfrentar. Tem jogador que cantou a música do bonde. É muito aí, né? complicado. Mas arrumou emprego também, né? Mas olha, o Kleber, ele é um jogador muito interessante. Você vê que nesse jogo contra o Botafogo, na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo o jogo inteiro, porém o Kleber que decidiu a partida numa jogada individual sensacional, corta, bate de pé na esquerda, indefensável, um grande jogador, um finalizador muito frio. Agora, o Cruzeiro já sabe mais ou menos o que esperar dele. E pode esperar o melhor Kleber possível, não vai ter essa aí de recepção, e aí ele vai fazer... Isso aí não vai acontecer. Vai jogar bola, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, todo cuidado é pouco com o Kleber, principalmente ali na entrada da área, dentro da área. Ele é um jogador fatal nessa posição. Não é aquele driblador, que é um cara que se estiver no mano a mano vai passar fácil, mas na entrada da área, o poder de finalização que ele tem é uma coisa acima da média. Não é ali para jogar enfiado também nos zagueiros, não. E ele é o grande destaque desse time do Palmeiras, que na minha opinião é um time até limitado, mas que é um time muito brigador, marca muito bem e sabe jogar fora de casa. Edmar, e a imprensa, né, a nossa querida imprensa paulista, tem pedido muito a convocação do nosso querido Márcio Araújo para a seleção brasileira. Ah, que bacana, né? Que muito legal. Vamos mudar para a América, né? Aproveitando que você entrou nesse tema. Alessandro e Rodriguinho, opções para o segundo tempo. A gente comentava com o Romero essa questão de eles entrarem numa segunda etapa, eu disse que era, né? Acho que não é essa a composição. Tem que começar agora. Eu concordo com vocês, Mara. O América foi um outro time com esses dois jogadores em campo. O América não tem essa de ficar esperando. Ele não tem um elenco que permita não tem isso, tantas né? opções. A gente viu o quê? Um Irênio estático no jogo de domingo, pouquíssimo criativo, um jogador que travou o jogo do América. O Fábio Júnior também fez a mesma coisa. Também foi um jogador estático. Ficou esperado, plantadão. O América tem que entender que não é o Campeonato Mineiro. Não vai sobrar bola para o Fábio Júnior toda hora. Né? Não vai ter... O nível dos jogadores que ele vai enfrentar é muito superior aos jogadores que ele enfrentou no Campeonato Mineiro. Então não vai ter aquela bola melada toda hora, não vai ter tanto espaço para os meios trabalharem. Vai mesmo, né? Galera. Então é o seguinte, o América não vai ter essa chance mais para frente, não. Deu sorte da tabela pegar o Vasco, né? Mostrar o Vasco agora, na época da final da Copa do Brasil, o Vasco com a cabeça em outro lugar, tem que chegar e ganhar lá. O América tem condição de ganhar do Vasco lá. Do time reserva tem. E para isso tem que usar as melhores opções. Se os dois que entraram no segundo tempo mostraram que são melhores do que jogaram a maior parte do tempo, entra com os dois. É mais velocidade o Alessandro, o jogador não é tão estático. O Rodriguinho idem, um jogador que busca mais o jogo. Até porque, né, Fred, nessa questão que você falou do América, tem todas as condições de ganhar fora de casa. A gente via no ano passado o time do América jogando muito melhor até fora de casa do que dentro, porque justamente é um time que tem um poder de marcação forte, que sai rápido para o jogo. E nessa saída com velocidade, o América já ganha muito com a saída do Irênio, do time. Com todo respeito ao Irênio, pelo profissional que ele é, pelo que ele representa para a história do América, mas vai ser muito difícil para ele na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente percebe que é um jogador muito lento, muito previsível, e o América ganha não só com a entrada do Camilo, mas aí depois com o Rodriguinho também, que eu também concordo com vocês, já deveria entrar logo de cara no time pelo que mostrou na estreia no Campeonato Brasileiro. Agora, mesmo quando, a gente tem 30 segundos, mesmo quando o Mauro Fernandes vê essa situação do Vasco e o que ele pode apresentar, não dá uma vontade de ser mais ousado? A gente espera isso, né? Mas eu acho que o Mauro, ele não tem essa mesma filosofia, não. Ele gosta mesmo de segurar, vai tentar esperar o Vasco sair para o jogo para tentar matar o jogo num
num contra-ataque, como o América fez bastante na Série B do ano passado. Agora, eles falaram, tanto o Felipe quanto o Fred falaram uma questão essencial. O América tem que entender que tem certos jogadores no elenco, com todo respeito, mesmo no seu auge, não foram excepcionais. Então, fora do auge, não dá para contar com eles o tempo todo. Quero ver se o Vasco vai sair para o jogo. Essa é a grande pergunta. Depois do intervalo tem Louco por Futebol, a final da Liga dos Campeões da Europa. Jogo que a Band transmite amanhã às 15h15. Continue ligado. Olho no Minas Esporte. Olho na Band.